Oi pessoal, eu sou a Giovana Medeiros Avarone, sou graduanda de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília e vim apresentar meu trabalho de iniciação científica. Meu trabalho, intitulado O Estudo do Papel da Catalase no Processo de Reidratação de Tardígrados, faz parte do projeto de pesquisa da teoria do preparo ao estresse oxidativo. Esse é o mecanismo que permite aos animais, quando em hipóxia, produzir espécies reativas de oxigênio apenas o suficiente para que eles possam aumentar seus sistemas antioxidantes, diminuindo assim os danos do estresse oxidativo no momento da reoxigenação. Dentre os animais estudados na teoria estão os tardígrados. Os tardígrados são animais de até meio milímetro de comprimento, fazem parte do filo tardígrada e, quando em condição de anidrobiose, ou seja, na falta de água, eles assumem uma estrutura chamada TUM e são capazes de diminuir o seu metabolismo ao mínimo possível. Nessa condição, esses animais conseguem suportar condições adversas do meio, como as altas temperaturas. Em trabalhos anteriores do Laboratório de Radicais Livres da UNB, esses animais demonstraram um provável papel vital da enzima catalase no seu processo de reidratação para a saída do TUM. Eles foram incubados durante 24 horas em aminotriazol, que é o inibidor da enzima catalase, na concentração de 10 milimolar. Depois eles foram induzidos ao TUM por dessecamento e então submetidos a um tratamento de alta temperatura por 1 hora e seguido de reidratação. Nenhum tardígrado sobreviveu ao experimento, mas 100% dos tardígrados que passaram pelo mesmo tratamento, mas sem incubação em aminotriazol, sobreviveram. Nesse trabalho foram utilizados nos tardígrados diferentes concentrações de aminotriazol para depois submetê-los ao tratamento de dessecamento, seguido de alta temperatura e reidratação. Os objetivos são verificar a resposta biológica desses animais a diferentes concentrações do inibidor, verificar a letalidade da inibição da enzima catalase no processo de reidratação do TUM e qual é a melhor concentração do inibidor para se trabalhar futuramente. Os tardígrados foram coletados de musgos do campus Darcy Ribeiro na UNB e foram realizados 3 procedimentos. O primeiro deles, que serviu para o grupo controle, foi a indução ao TUM por dessecamento, seguida de exposição a 40 graus Celsius por 1 hora e reidratação. No segundo procedimento, que foi o tratamento 1, os tardígrados foram incubados em aminotriazol por 24 horas, depois submetidos a dessecamento para indução ao TUM e reidratados. Esse tratamento visava identificar sob qual concentração os tardígrados apresentariam uma sobrevivência após a reidratação. O terceiro procedimento, que foi o tratamento 2, os tardígrados foram incubados em aminotriazol por 24 horas, depois foram induzidos ao TUM por dessecamento, seguida de uma exposição a 40 graus Celsius por 1 hora e reidratação. Foram utilizados grupos de 10 tardígrados cada e as concentrações de aminotriazol utilizadas foram de 0 milimolar para o grupo controle, 5, 2, 0,5, 0,2 e 0,1 milimolar para o tratamento 1. No tratamento 2, apenas as concentrações de 0,2 e 0,1 milimolar foram utilizadas. Os resultados demonstraram que a média de indivíduos encontrados por coleta neste PIBIC foi menor do que a média do PIBIC passado e acredita-se que há uma relação entre a época do ano em Brasília, de seca e de chuva, com o número de indivíduos encontrados nos musgos. E observou-se também que a água que é utilizada na hidratação dos musgos para obter os tardígrados pode ser usada até 1 semana após a colheita dos musgos. O tratamento 1 demonstrou que as concentrações de 0,2 e 0,1 milimolar de aminotriazol são aquelas nas quais a gente consegue encontrar um percentual de sobrevivência dos tardígrados. E o fato de que a concentração de 0,2 milimolar ter uma taxa de sobrevivência mais alta do que a concentração de 0,1 milimolar significa que há muita variabilidade nos resultados e que seriam necessárias mais repetições para que haja mais confiabilidade nos dados. E pode ter sido também uma influência do processo de dessecamento nos tardígrados submetidos a 0,1 milimolar de aminotriazol. O tratamento 2 mostrou que nenhum animal sobreviveu sob as condições de 0,2 e 0,1 milimolar do aminotriazol, apesar dos grupos sob essas mesmas condições terem uma taxa de sobrevivência no tratamento 1 e 100% do grupo controle ter sobrevivido. Conclui-se do trabalho que a inibição da catalase combinada com outros estressores pode ser letal para o tardígrado, já que há um aumento no tônus intracelular do radical peróxido de hidrogênio, que é o substrato da catalase. Também sugere-se que para futuros trabalhos que estudem a resposta do tardígrado ao aminotriazol sejam utilizadas concentrações de aminotriazol iguais ou inferiores a 0,2 milimolar. Agradeço ao meu orientador, o professor e doutor Marcelo Lemes Lima, aos meus colegas de bancada e à minha família por me apoiarem nesse trabalho e muito obrigada pela atenção de vocês.